Este programa é livre para todos os públicos. Câmara Convida. Olá, você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Câmara Convida, o nosso programa semanal de entrevistas. E hoje eu recebo aqui no primeiro bloco o documentarista, diretor do documentário O Armário Não É o Nosso Lugar, Alex Stênico. Então, antes de mais nada, muito obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vindo ao Câmara Convida. Eu que agradeço o convite. Estava bem ansioso para falar sobre esse projeto que é muito importante para mim e para a comunidade LGBT. Muito obrigado. E é legal que o Alex está voltando na Câmara, ele foi já nosso estagiário aqui, Sim. Trabalhamos juntos aí um período, então muito bacana que você tenha retornado. E para falar desse projeto, né, um documentário, O Armário Não É o Nosso Lugar, que teve aí a aprovação lá do PROAC e ICMS, mas não conseguiu captação em empresa. Então fala para mim como que é o processo, como foi o processo de elaboração dessa produção e também o financiamento dela. Bom, a ideia começou, né, depois que eu terminei todas as disciplinas do meu curso, né, de graduação em comunicação social, em rádio e TV da Unesp. Eu estudava lá em Bauru, daí como eu não tinha uma ideia formada já do que eu queria fazer como TCC, né, trabalho de conclusão de curso, eu retornei aqui para Piracicaba, né, onde eu nasci, onde eu moro atualmente. Aí eu fui pensando sobre o que eu queria fazer, né, de projeto e tudo mais. Eu queria fazer alguma coisa que representasse toda a minha vivência universitária que eu tive. E aí, pensando sobre isso, eu tive a ideia de fazer um documentário voltado à comunidade LGBT, pois o meu processo de entendimento, aceitação e ter me assumido homossexual passou durante o período da faculdade, né? Então eu quis fazer algum produto audiovisual que representasse esse processo que eu passei durante a universidade e pudesse auxiliar para outras pessoas que também passam por esse processo. Aí eu formulei todo o projeto, tudo mais, escrevi, reformulei ele, estruturei ele, e aí surgiu o PROAC ICMS e o PROAC Expresso no fim de 2020, né? Aí eu decidi inscrever meu projeto nos editais que ele cabia. Eu escrevi em 5 editais, 4 do PROAC Expresso e 1 do PROAC ICMS. Eu fui contemplado tanto pelo PROAC ICMS quanto o PROAC Expresso, um deles, né, que eu escrevi, que foi o de número 25 de 2020, Desenvolvimento de Longas. Aí eu escolhi ficar com o PROAC Expresso, né, porque você não pode ter o mesmo projeto escrito, contemplado por 2 editais, né, então eu escolhi o PROAC Expresso, por conta de ter a facilidade da verba destinada ao projeto mais fácil, né? Ela vem direto para você aplicar no projeto, arcar com as despesas e tudo mais. O PROAC ICMS, ele exige que você vá atrás de empresas, né? Empresas privadas, e que elas sejam patrocinadoras do projeto através do ICMS devido, né? Que ela paga a isenção do ICMS, isso, né? Através de incentivos fiscais, né? Que chama. Aí, por conta dessa facilidade, eu preferi ficar com o PROAC Expresso. Aí eu desenvolvi todo o projeto, a produção e tudo mais, porém a verba destinada, né, vinda desse PROAC, o Expresso, ele não conseguiu arcar com todas as despesas do projeto, que, né, teve até o início desse ano. A verba acabou no início desse ano, né, em janeiro de 2022. Aí, para concluir o projeto, né, arcar com as despesas finais, a finalização, pagar a equipe, também incluir acessibilidade, né, para o produto audiovisual, que eu acho muito importante isso, eu tentei novamente ser contemplado por outro edital do PROAC ICMS. Aí eu tive a felicidade de ser contemplado por esse edital de novo. E aí eu fui atrás de empresas, né, para serem patrocinadores do projeto, tudo mais. Eu entrei em contato com muitas empresas, cerca de umas 400 empresas, assim, através de e-mails, telefone, WhatsApp. Porém, tive retorno apenas de 3 empresas, mas nenhuma delas continuaram como patrocinadoras do projeto, né? Só mostraram interesse, mas não deram continuidade nisso. Então, foi bem complicado isso, né, porque é muito importante a gente ser contemplado por esses editais, que esses editais existam mesmo, mas você não consegue, às vezes, efetivamente, né, conseguir o patrocínio das empresas para arcar com as despesas e terminar o projeto, né? Então, eu fiquei bem assim decepcionado, né, por não conseguir apoio de nenhuma empresa para arcar com as despesas finais do projeto, né? Então, infelizmente, eu não vou conseguir aplicar a acessibilidade que eu queria para o projeto e os gastos que eu estou tendo para finalizar esse projeto, né, tá saindo do meu próprio bolso. Então, teve essa dificuldade aí nesse PROAC ICMS, mas a princípio o PROAC Expresso conseguiu que eu fizesse esse projeto da melhor forma possível, que eu conseguisse gravar e concluir ele como está sendo agora, né, como eu estou conseguindo finalizar. Perfeito. E
E o documentário, você retrata histórias, né, de pessoas que também se assumiram, né, homossexuais e também outras vertentes dentro da comunidade LGBTQIA+. Como foram escolhidas essas histórias, né? Como que você chegou até elas e quais foram os critérios para que elas entrassem no documentário? Então, a comunidade LGBT, né, é bem diversa, né? A gente vê, né, quando vê a sigla LGBTQIA+, são várias pessoas, né, várias diversidades de identidade de gênero, de sexualidades. Então, o objetivo, né, do documentário era tentar trazer a maior parte dessa diversidade da comunidade, né? Então, a gente foi pesquisando, né, foi chamando as pessoas para participarem, os produtores, né, a Ana Carolina Del Piage e o Rubem Júnior, que são os produtores do documentário, foram atrás dessas pessoas, fizeram posts em Instagram, no Facebook, e as pessoas entravam em contato com a gente, né, colocava uma planilha e tudo mais, e aí, conforme o objetivo do documentário, né, a proposta dele, através do pré-roteiro que a gente fez com o roteirista, a gente foi escolhendo as pessoas que tinham histórias que se encaixavam com aquele pré-roteiro que a gente tinha definido, né, e também que trouxesse essa maior representatividade possível que a gente poderia ter no documentário. Então, a gente foi selecionando essas pessoas, né, a gente chegou em cerca de 50 pessoas que se interessaram em serem entrevistadas. Aí, né, fazendo esse afunilamento inicial, a gente chegou em 21 nomes. Aí os produtores fizeram um videochamada com essas 21 pessoas, né, conversaram ali com eles, com algumas perguntas pré-definidas pelo roteirista também, né, que se encaixava para esse pré-roteiro. Aí, a partir dessa conversa que eles tiveram, né, a gente gravou todas as conversas para todos da equipe de produção poderem assistir depois, né, e ajudar nessa escolha. Aí, a gente assistiu todas essas videochamadas com essas 21 pessoas e chegamos em 9 entrevistados, né? E, a princípio, era para ser só 6 entrevistados, né? O documentário em si era para ser só um curta. Porém, depois dessas entrevistas que a gente teve, né, nessas videochamadas, a gente viu que um curta-metragem não ia conseguir abranger toda a diversidade que a gente queria trazer para o documentário. Então, a gente decidiu fazer um longa-metragem com 9 entrevistados, né? E daí foi esse processo de escolha que a gente teve, e os entrevistados a gente não conseguiu abranger toda a diversidade da comunidade, né, porque não tiveram pessoas que se dispuseram, né, de todas as siglas, né, de todas as letras da sigla, mas a gente tem uma representatividade bem grande assim, né? Nós temos um homem trans, uma travesti, né, uma mulher trans, uma pessoa não binária, temos uma mulher cis bissexual, uma mulher cis lésbica, um homem cis gay, então tipo é bem diverso assim. Os entrevistados que a gente conseguiu. Você falou da escolha, né? Achei muito interessante esse processo. Você tem aí 50 pessoas com interesse, depois 21 que fizeram entrevistas. O que vocês buscaram na história, né? O que vocês queriam com essas histórias colocar no documentário para dizer, né? Porque, mais além da diversidade, dentro dessas histórias aí deve ter acontecimentos de vidas aí que são relevantes para ter o entendimento daquilo que o documentário quer passar, né? Qual que foi esse motivador? Cada pessoa, né, cada pessoa LGBT passa por um processo diferente, né? Tem acontecimentos diferentes, momentos diferentes, conflitos diferentes, né? Então a gente levou totalmente isso em consideração e tentou trazer vivências que representam cada letra assim da sigla, né? Porque uma vivência de um processo de uma pessoa trans se assumir, se aceitar, se entender é bem mais complicado muitas vezes do que uma pessoa cis, né? Então a gente pontuou muito essa questão dessas vivências conflituosas de certa forma, mas tipo o documentário tem o objetivo não só de falar desses conflitos mais difíceis, mais complicados que as pessoas passaram, também tipo a gente quer falar muito da superação desses momentos, né, do que isso gerou, apesar desses conflitos, como que é esse empoderamento hoje em dia dessas pessoas que passaram por tudo isso, né? E a gente levou muito isso em consideração, e durante até, né, passando um pouco mais para frente, durante as entrevistas, né, que eu estava gravando, estava assistindo também, né, nessas videochamadas, eu me identifiquei muito com as histórias, com os sentimentos de muito delas, né? Então acho que isso é muito representativo, e trazer diversos tipos de processos, momentos e conflitos é muito interessante, porque as pessoas também conseguem se identificar. Então a gente pensou, além dessa diversidade, em trazer histórias de vida com momentos diferentes, conflitos diferentes também. Então, a gente levou muito isso em consideração, e principalmente por trazer vivências trans
que normalmente são bem mais complicadas do que vivências de pessoas cis. Então, a gente pontuou muito isso. Precisamos dar visibilidade a esse grupo que é minorizado dentro da própria comunidade. Às vezes, tem menos privilégios, né? Então, a gente... Perfeito. Realmente, isso. o preconceito ele não é homogêneo, né? Não. Mas muitas vezes ele tem uma certa diversidade dentro do próprio preconceito de algumas coisas são aceitáveis, outras não. Então, é bem interessante como isso acaba sendo relevante nesse processo, Sim. né? Tem alguma história assim que você marcou para você, já que você viveu esse processo e também foi o motivador do documentário? Teve alguma em específico que te marcou assim, que falou, nossa, eu passei exatamente por isso, eu sei como como que foi? É difícil escolher, né? Porque eu sou meio suspeito para falar, porque eu sou, assim, fã de todos os entrevistados, assim, a história de vida de todos eles são muito relevantes, assim, para serem contadas. Eu posso me dizer que eu, assim, me identifico, não no processo todo, mas em alguns pontos com todos eles, porque muito, né, a maioria deles falaram sobre essa questão do medo, né? Por que a gente não consegue se assumir? Por que a gente, né, não consegue ser quem a gente é desde quando a gente é criança, desde quando a gente já começa a entender que a gente é LGBT, né? Então, e muito disso vem com a falta de apoio que a gente não encontra nos familiares, nas pessoas próximas a gente, e também momentos assim que realmente eu falo assim, eu passei por isso, é a questão das pessoas ficarem comentando muito sobre você, né? Você percebe que as pessoas comentam sobre você. Você se torna o tema, né? Você se torna o tema, mas ninguém vem, se aproxima e conversa com você sobre isso, né? Para ver o que está passando. Mas vem muito mais julgamento do que apoio, entendeu? E isso todos os entrevistados falam que passam por isso, né? Então isso é o ponto assim que mais me identifico, porque eu passei por isso também, né? Eu consegui me assumir só na faculdade, né? Com 20 anos de idade. E eu já sabia desde criança que eu era um LGBT, né? Então, por que a gente não consegue se assumir antes, né? Porque a gente tem esse medo da rejeição da família, a gente tem a falta de apoio dos familiares, dos amigos, ver as pessoas, né, que já são na infância ou na adolescência assumidas, sofrerem preconceito, serem excluídas, sofrerem bullying. Então, você quer evitar isso, né? Você tem medo de sofrer também com isso, né? Então, isso é um ponto que todos os entrevistados falam e que eu pego para mim, assim, que foi uma vivência que eu tive também. No fundo, quando você está num processo de formação, isso acontece com qualquer pessoa, seja ela LGBT ou não, é você querer fazer parte de alguma grupo, e aí se você tem essa rejeição ali, eu acho que isso é muito marcante, né? E aí eu entro num outro aspecto, que nem está aqui no roteiro, mas eu acho que é interessante, que é o aspecto geográfico, né? A gente está numa cidade mais conservadora, a gente está num país em momento bastante conservador. Tudo isso também faz diferença, né, nesse processo e é mais difícil. Por exemplo, pessoa que tem uma família muito religiosa, às vezes. Como que você vê essa questão das culturas? Porque tem alguns ambientes que hoje em dia é muito mais aceitável, né, muito mais dialogado as coisas, né? Com certeza, esses fatores sociais, né, de ambiente, de cenários, né, que as pessoas nascem, com certeza dificultam esse processo, né, porque muitos dos entrevistados também falam sobre essa questão da religião, né. Aqui no documentário a gente pegou vários aspectos do processo, né, de se aceitar, de se assumir e tudo mais, né. O que impede a gente de chegar nisso, né? E tem vários fatores, né. Tem o fator da religiosidade, tem o fator também do machismo, tudo mais, né, de falta de apoio. Então a gente, inclusive, um dos temas, né, que a gente trata no documentário é sobre essa questão da religiosidade, né, como esse padrão imposto, né, social, né, cis heteronormativo, né, homem cis, mulher cis, só eles podem ter uma relação, validade e tudo mais, e como isso interfere na pessoa passar por esse processo, né, de se assumir e tudo mais. Então, com certeza, essa questão de religião, questão geográfica também, a gente tem 2 entrevistados que são nordestinos, né? Então, eles pontuam muito isso, como que essa questão geográfica impede ou dificulta esse processo, né, de se assumir e tudo mais. Então, com certeza isso dificulta e tem que ser falado também, né, porque tem que ser pensado em políticas públicas também, em questão cidades mais conservadoras. Então, precisamos ter representantes LGBTs que consigam mudar esse cenário, né, consigam direitos e tudo mais nesses ambientes que são mais difíceis para as pessoas LGBTs, né. Perfeito.
E vamos falar agora do lançamento, né? Do pré-lançamento aí, que vai ter pré-estreia, né? Vai ser no dia 29 às 19 horas lá no Teatro Municipal Dr. Lúcio Neto. Como que vai ser essa solenidade? Como que vai ser o lançamento? O que aguarda aí? O que o público pode esperar? E se está muito ansioso para ele, né? Eu percebi que você está ansioso, cara. Nossa, eu tô bem ansioso. Essa semana, né, que antecede a pré-estreia, eu tô numa correria bem grande, assim, terminando todos os detalhes para entregar um evento bem bonito para todo mundo, né? Então, o filme, né, a princípio, ia ser lançado no YouTube, né, com apenas esse evento, através de uma live. Porém, como que eu sou de Piracicaba e a gente teve uma entrevistada em Piracicabana também, eu decidi fazer uma pré-estreia desse documentário, né, aqui na cidade de Piracicaba. Então, eu entrei em contato com a equipe do Teatro Municipal Dr. Lúcio Neto, né, aqui de Piracicaba, e a gente combinou de fazer um evento, né, que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 29/8, às 19 horas, onde a gente vai fazer uma cerimônia de abertura com algumas falas importantes de alguns coordenadores de ONGs e projetos sociais voltados à comunidade LGBT aqui da região. E eu vou dar uma palavrinha também, né, como diretor, como idealizador desse projeto. E logo em seguida dessa cerimônia, a gente vai fazer a exibição, né, em primeira mão, na íntegra, para todo mundo que conseguir comparecer a esse evento. E todos, é aberto. Todos estão convidados, é gratuito. A gente só pede a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que vai ser doado para o Fundo Social de Solidariedade aqui de Piracicaba. Não é obrigatório fazer a doação desse alimento, mas a gente, né, reforça que é muito importante, né, essa questão de doar, né, o alimento. E os ingressos vão poder ser retirados 1 hora antes do evento, né, a partir das 18 horas. E a gente está fazendo um evento bem bonito, né? Então terá backdrop para o pessoal tirar foto, terá tapete vermelho, então vai ser um evento bem bonito mesmo. É uma estreia mesmo, né? É uma estreia mesmo. Que bacana, legal, hein? E lembrar, aproveitando, né, o documentário ainda não estreou, depois ele vai ficar disponível no YouTube. Para poder ver. Isso, a gente... Fala qual que é o canal. A gente conseguiu uma parceria muito legal, né, também com um projeto de extensão lá da minha universidade, onde eu me graduei, né, a FAC e a OBTV, elas vão fazer uma live, né, de lançamento, toda produzida lá nos estúdios da Unesp, né, de Bauru, então vai ser muito legal. E, posteriormente, esse evento de pré-estreia, a gente vai colocar o vídeo no YouTube, no próprio canal do projeto, que é o Armário no Nosso Lugar. Posteriormente, a gente não temos a data de estreia, mas só acompanhar o Instagram do projeto, que é o Armário no Nosso Lugar, para acompanhar todas as novidades, que lá a gente vai postando a data de lançamento oficial, e daí, quando surgir a oportunidade no YouTube, de todo mundo ver e contemplar o projeto. É isso. Bacana, Alex. A gente está com o nosso tempo quase terminando, mas eu quero que você comente ainda a homenagem que você recebeu aqui da casa, né? No dia 17 de maio, Dia Municipal contra a Homofobia, você foi um dos homenageados, né? O que isso representou, o fato de ser uma casa política, numa cidade conservadora, e você ter sido reconhecido por esse trabalho? Eu fiquei muito honrado, assim, foi realmente ter uma pontuação do que eu estou fazendo é muito válido e importante, sabe? Tanto que quando eu comecei a produzir, né, esse documentário como diretor, eu nunca tinha dirigido nenhum projeto audiovisual, produto audiovisual anteriormente. E produzir um longa, né, dirigir um longa com uma verba destinada de um PROAC, né, de um edital de incentivo, me deixou bem inseguro, assim, sabe? Será que eu vou conseguir produzir? Será que eu vou conseguir dirigir bem? E ter um prêmio, né, direcionado à minha ação como diretor desse projeto, validar o que eu estou produzindo e falar assim, você está no caminho certo, fazendo algo bem positivo para a sociedade e para a comunidade LGBT. Perfeito, Alex. Muito obrigado mais uma vez por você atender nosso convite, por vir aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. A gente que trabalhou junto aqui já se conhecia, então, só para reforçar, para saber mais informações, então lá no Instagram, o Armário Não é o Nosso Lugar, né, ali o arroba, o Armário Não é o Nosso Lugar. Isso. Aí você fica sabendo também quando ele vai estar no YouTube, fica com informações mais ali do lançamento na segunda-feira. E é isso. Muito obrigado por você e parabéns mais uma vez. Eu que agradeço pelo espaço de fala aqui. E eu agradeço você que acompanha aqui o nosso Câmara Convida. A gente volta em instantes com o segundo bloco. Em um dos nossos programas, vimos uma passagem desse livro aqui, que é o mais antigo do acervo da Câmara. Quer saber um pouquinho mais sobre ele? Então venha com a gente, aqui, no Achados do Arquivo. Logo na primeira folha se lê: Memória do estabelecimento da nova povoação de Piracicaba, junto à margem da além do rio de mesmo nome, e da sua mudança e de edificação
para a parte daquém do dito rio. Um registro das memórias da povoação de Piracicaba. Sim, é isso que esse livro é. Esta bela encadernação é, na verdade, um compilado de documentos originais, datados do final do século XVIII, que conta a história de Piracicaba, desde sua fundação em 1767 até a mudança de margem em 1784. O primeiro documento, por exemplo, relata como foram a fundação e a povoação de Piracicaba. Ele foi escrito no dia 30 de julho de 1784 e assinado pelo capitão-mor da Vila de Itu, Vicente da Costa Taques Góes e Aranha, pelo Frei Tomé de Jesus e pelo povoador Antônio Correia Barbosa. É como se esses importantes personagens, que de alguma forma participaram ativamente da construção da nossa cidade, quisessem fazer um registro de suas memórias e contar o que havia acontecido nos primeiros anos da povoação. Vamos ler aqui um trechinho que fala do povoador Antônio Correia Barbosa. Em 1º dia do mês de agosto do ano de 1767, fundou-se a povoação. Na margem do referido rio da parte da além, edificou a sua habitação e dos seus subordinados. Alguns indivíduos de melhor condição concorreram para este lugar. Convidados da sua fertilidade e crescendo o povo, foi promovido a capitão deste, o dito diretor e povoador. Os documentos realmente são registros vivos da memória. Tem valor, tem história, tá na Câmara. Que eu não quero. Difícil responder no mundo e no momento que a gente sempre quer algo. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo pouco ou nada que me faltava. Eu tinha o que precisava e fui buscar lá fora o que eu achei que não tinha. Faltou mais amor próprio, faltou. Faltou perceber que eu tinha tempo para investir em mim e ser quem eu queria ser. Por isso eu não aceito mais promessas coloridas e enfeitadas com flores açucaradas. Não quero. Eu não aceito ser dependente financeiramente de qualquer homem que diga que me ame. Eu não aceito me anular por alguém. Eu não aceito e não quero cuidar de alguém que eu mal conheço. Eu não quero abrir as portas da minha casa para o príncipe de cavalo branco que encontrei na floresta. Porque se for para ir na floresta em busca de algo, eu irei só. Ou eu irei com a minha filha, em busca da árvore mais alta para abraçar. Um conselho? Ouça e escute a sua intuição. Ela, na maioria das vezes, é transparente. E quando você estiver se sentindo sozinha, prepare um chá bem quente. Vai ler um livro. Respire fundo e veja o quanto você se basta. Na sua própria companhia, nunca estará só. Circuito Sesc de Artes. Arte na rua para todas as pessoas. Música, teatro, dança, circo, cinema, literatura, artes visuais e tecnologias. Atividades gratuitas. 14 roteiros itinerantes em 118 cidades do estado de São Paulo. Saiba mais em sescsp.org.br/Circuito Sesc de Artes. De 12 a 28 de agosto. Realização Sesc. Estamos de volta com o Câmara Convida aqui pelo TV Câmara e agora no segundo bloco recebemos o vereador Fabrício Polese. Então, antes de mais nada, vereador Fabrício, muito obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Câmara Convida. Por nada, é uma honra mais uma vez estar participando com vocês, Câmara. Pessoal que está acompanhando a gente também, obrigado pela participação e que venham participar, né, que venham saber o que está acontecendo nas reuniões camarárias, quais são as pautas que estão entrando para votação, para projeto e
continuemos para uma cidade melhor, mais limpa, mais justa, mais unida para todos. Perfeito. E nós vamos falar aqui do trabalho que o vereador tem, que é o vereador na rua trabalhando, né? Sempre ali. Ele tá moreno assim, não é porque tá indo pra praia, não, é porque ele tá pra rua andando, né? É isso? Você levanta aqui, bicolor. Bicolor. E aí você tem vários trabalhos aí em bairros diferentes da cidade. Queria que o senhor começasse a falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Começando lá pelo Nova Suíça. O senhor teve... Isso, o Nova Suíça é um bairro que a gente sempre tá, a população chama, cobra a participação do vereador. E vale lembrar que o vereador é o primeiro elo do contato da população com a prefeitura. Muitas das vezes você vê nas redes sociais, vereador não é para tapar buraco, cortar mato. Não, na verdade, o vereador vai buscar essas demandas e junto da população, é um trabalho em equipe, né? Junto da população, com o respaldo do vereador, entrando em contato com as secretarias, traz esse atendimento, traz esse suporte um pouco mais eficiente para a população. Aí, nesse tocante, a gente está ali no Nova Suíça, a rua Zumira Ferreira do Vale, é uma rua que constantemente o pessoal chama, tem uma siderúrgica lá, que os caminhões saíam da siderúrgica pela Zumira Ferreira do Vale para pegar a Avenida Antônio, a avenida principal ali do São Jorge, pegar a rotatória da saída do AMB e ir embora. Só que Semutran foi lá e meteu uma placa lá proibindo a descida de caminhões. A gente foi lá, tá perigoso, protocolou, catalogou todas as indicações. Estamos estudando junto à Semutran meios para sanar o problema ali, porque dificulta demais a vida do caminhoneiro que tem que fazer o retorno lá na rotatória do posto da Madre Maria Teodoro. Então o caminhoneiro ele não quer ter todo esse trabalho, quase 2 quilômetros. Aí ele entra na rua que tá a placa lá, proibido, já tombou o caminhão na casa da esquina ali da Zumira Ferreira do Vale. E a gente está buscando uma solução eficaz o mais rápido possível para que não aconteça nenhum tipo de tragédia ali. Tem também outros bairros que a gente atua bastante. Costa Rica também, Costa Rica. Costa Rica foi um trabalho em equipe bem bacana junto com o SEMAI, que o SEMAI foi muito rápido na resposta. A gente foi até o Costa Rica, um chamado de um grupo de populares, e a hora que a gente chegou, a rua tinha subido, sabe? Quando estoura o cano e a água fica vazando por baixo, levantou a rua e estava perigosíssimo, via de mão dupla, os carros desviavam e um entrava na via da mão do outro. A gente entrou em contato urgente com o SEMAI, catalogamos, protocolamos e a resposta veio de imediato. Aí é que eu falo que esse trabalho, essa atuação de rua, quem se beneficia em trabalho em equipe, com as secretarias, é uma junção, né? Um trabalha um pouquinho daqui, outro trabalha um pouquinho dali, atendendo a população. Quem se beneficia, quem tem o respaldo, o suporte necessário é a população, e assim foi feito. Tivemos êxito nessa atuação de rua, lembrando desse norte que eu trago desde o meu primeiro dia de mandato, vereador na rua trabalhando, e por enquanto está dando muito certo. E tem também esse trabalho do vereador na rua trabalhando, tem no bairro Pompeia, no Chapadão e no Secap, que são as regiões ali. Isso ali. Tem mais atuação, né? Exatamente. Mais inclusive o pessoal nas redes sociais, desculpa, às vezes cobra, né? Ô, Fabrício Polese, só vejo você trabalhando aí em cima, no Chapadão, no Pompeia, no Secap. É uma região que eu tenho um carinho especial, eu nasci ali. Eu sou criado, cresci ali, então secapiano de coração, né? Então, não por menos é uma região que eu acabo dando uma maior atenção, porque eu conheço muito mais pessoas lá do que nas outras regiões, apesar de eu ter um número imensurável aí de amigos por toda a cidade. E não só de amigos, mas atendendo a população de fato. Aí,
nesse trabalho em equipe, atendendo o SECAP, posto de saúde, escola, creche, tivemos êxito também com esse trabalho em equipe, junto com as secretarias. Paulo da CEMOB, mandar um abraço para o Paulo, parabenizar, porque foi recapeado, não necessariamente recapeado, mas foi feita uma operação tapa-buraco bacana em todo o entorno da Avenida Pompeia, então ficou bem bacana, ficou bem legal, um resultado fantástico aí desse trabalho, dessa solicitação que a gente está atuando na rua, mostra para o Paulo, e não é de um dia para a noite, porque o tempo da Câmara, Érica, é um tempo, o tempo da Prefeitura é outro, muitas das vezes demora para acontecer, dificultoso, demora a tramitação, muitas das vezes é penoso, mas acontece, e daí, quando acontece, quem se beneficia é a população, é o munícipe, com o seu carro, que não vai mais pegar o pneu no buraco, não vai mais quebrar a suspensão, quem nunca teve esse problema, né? E assim a gente continua nesse norte, vereador na rua trabalhando, atuando em todas as regiões. Desculpa, a garganta tá meio... Faz parte. Atuando em todas as regiões da cidade, Santa Terezinha, Balbo, aqui, Nova Suíça, Paulicéia, Itapuã também a gente costuma atender bastante, apesar de ter vereadores que atuam bastante lá naquela região, SECAP, Alvorada, Pompeia, eu moro ali na Pompeia, então o pessoal pega no pé. Vê a rua zoada lá, o vereador mora aqui, nem a rua dele ele consegue dar jeito, imagine a rua dos outros, daí fica ruim, né? A gente tem que saber que, embora, claro, os vereadores eles atuem em regiões específicas, como o senhor falou, né? Às vezes nasceu naquela região, às vezes trabalhou muito tempo ali, né? O vereador é da cidade, então você roda a cidade inteira, acaba fazendo um trabalho por todos os lados. O senhor falou da questão do tempo, né? Da Câmara é um, da Prefeitura é outro. Mas você acredita que a população consegue compreender isso? Como tem sido esse diálogo? Porque a gente sabe, né? Você conseguir ter um investimento público de qualidade leva tempo, às vezes tem licitação para fazer, tem projeto para fazer, tem estudo. Como que tem sido esse diálogo com a população? Cara, acredite se quiser, as pessoas estão mais maduras. A partir de 2018, um norte novo foi estabelecido na política, foi trazido à política, as pessoas estão sim mais maduras, estão sabendo entender, participar mais de política e, inclusive, pegando uma carona agora nessa pergunta, inclusive quando tem manifestações, a gente teve agora deputados da base do governo federal vieram numa visita a Piracicaba, foi muito tranquilo, não teve nenhum tipo de oposição lá zoando, batendo panela, querendo brigar, xingar. Isso é uma maturidade que vem ao longo do caminho e, cara, eu fico feliz. Isso é democracia, eu respeito quando o pessoal da oposição está lá, da esquerda, fazendo a manifestação deles, embora eu não concorde, eu tenho que respeitar. Esse é o meu dever como cidadão e assim está acontecendo em Piracicaba. E, embora o pessoal lá da esquerda não concorde muitas das vezes com coisas que o Fabrício fala por ser de direita, conservador, o respeito está sendo bem bacana. Eu acho que, volto a repetir, a maturidade política no meio da sociedade que alcançou Piracicaba com a vinda desse novo norte a partir de 2018. É a mesma coisa no tocante ao atendimento de rua para a população das principais demandas. Os mais atentos, que participam mais de política, eles sabem dessa demora. Olha, eu estou indo atender essa demanda, essa solicitação, mas não acontece do dia para a noite. A gente não tem uma lâmpada mágica, porque o vereador não trabalha com orçamento. Que nem o Eric falou, quem trabalha com orçamento, planejamento, dinheiro, é a prefeitura, é o executivo. Então, eu acho que é uma consciência bem bacana no munícipe. É óbvio que, infelizmente, agora eu vou ser obrigado a puxar a orelha. Tem o pessoal lá que não quer entender, aí que não quer
dialogar, a hora que você vai rastrear de quem se trata é esse candidato que faz 4, 5 eleições, que está se candidatando, que se candidata e está lá batendo, massacrando, acabando com a reputação de vereador, de secretário, de prefeito. Mas o pessoal mais responsável, que quer algo de bom para a cidade, tem essa maturidade, sim, de entender e esperar um pouco. Perfeito. Falando um pouquinho do trabalho do senhor na Câmara, em termos legislativos, de requerimentos, o senhor apresentou recentemente um requerimento questionando o uso de verba pública na organização da parada LGBTQIA+, em Piracicaba, né? Por que o senhor deu entrada a esse requerimento e o que o senhor pretende com essas informações? Isso, boa pergunta, excelente pergunta, Eric. Vale lembrar que eu sou um vereador atuante, eu entro na Câmara aqui por volta das 8h30, 8h15, todos os dias, segunda a sexta. A gente não tem horário para ir embora, a gente fica aqui, pega todas as demandas internas de gabinete via WhatsApp, via Messenger e outros meios de informação ali, de recebimento de pautas. A gente cataloga, faz uma planilha e sai para a rua atender. E antes disso, eu entro no Diário Oficial da Prefeitura e vejo o que está acontecendo para ver se tem, se o orçamento municipal, se o que está sendo pago em determinada licitação está dentro de um limite, se não está havendo discrepância. Dentro disso, a gente parte se a gente pega alguma coisa que está muito extravagante, opa, mas caramba, 2 milhões, que nem agora. Teve recentemente um registro de licitação de uma compra de kit para conscientização do chikungunya, dengue, zika vírus, e estava lá, kit de prevenção, 2 milhões. Aí, imediatamente, aciona o sinal de alerta e a gente começa a fazer os contatos. E daí, dentro dessa investigação, dessa fiscalização, que compete a nós, ao nosso gabinete, ao nosso mandato, a gente chegou ao resultado final que estava tudo legal, estava tudo bacana, era isso mesmo. Apesar de ser um montante, né, 2 milhões é um puta grana, né? Estava dentro do limite esperado, os kits, são 27 mil kits de pedagógicos e também de joguinhos para criança, para ela aprender a lidar ali com o chikungunya, com o zika vírus. E dentro desse norte nosso de atuação, fiscalizando o Diário Oficial da União, as licitações, a gente entendeu que as festas com o LGBTQIA+, com financiamento público, dava margem para a gente questionar, opa, pera lá, quanto foi levantado, porque não estava denominado totalmente nas formas como a gente queria interpretar no Diário Oficial da União. Por isso a gente protocolou esse requerimento para entender quanto que foi o volume financeiro total da prefeitura, haja visto que, embora sejam pastas com budget orçamentário para diferentes assuntos, ainda temos muita coisa para ser trabalhada na cidade, que necessitam de verba, que necessitam de orçamento, e por isso a gente tomou essa iniciativa de questionar e de mostrar para o prefeito, olha, a gente está aqui, a gente está fazendo o nosso trabalho de fiscalização e a gente está atento. Qualquer volume extra, exacerbado, com qualquer pauta que seja, a gente vai perguntar, questionar, cobrar, porque faz parte do nosso trabalho. E nesse requerimento, no dia da discussão, é importante colocar isso à tona, verbalizar, que tinha pessoas no plenário, lá, homofóbico, não, cara, não tem nada a ver com homofobia, com transfobia. É o meu uso, a minha prerrogativa de legislar, fiscalizar o bom uso do dinheiro público, né? Então, dentro desse norte, a gente continua trabalhando, questionamentos e afirmações negativas da oposição, a gente sabe que vai vir, mas a gente continua. Eu entendo que
a gente está desenvolvendo um trabalho bem bacana. O senhor falou de atividades de parlamentares, né, da base do governo federal que vieram em Piracicaba. Como que é essa relação do senhor com esses deputados, né, tanto não só da base do governo federal, mas também deputados estaduais que vêm aqui? Isso. Se fala tanto na busca por emendas, como tem sido essa atuação para trazer recursos para a cidade? Cara, é um trabalho fantástico que a gente consegue fazer articulando com o pessoal da base do governo federal. Eu tenho um amigo pessoal, inclusive eu participo de festas da família dele, ele participa de festas aqui da nossa família, que é o Gil Diniz. Tenho uma amizade muito grande com o Gil Diniz, e o Gil Diniz, ele foi aquele que abriu as portas para a gente, e através do Gil Diniz eu consegui conhecer também, ficar amigo do deputado Eduardo Bolsonaro, do capitão Derrite, da Carla Zambelli, e a gente sempre está participando junto em convenções, e através dessa aproximação, dessa amizade e dessa articulação política, porque querendo ou não, eu faço parte da base do governo aqui no campo municipal. Eles pegam essa confiança, porque tudo é estabelecido através da confiança. Se eles não sentirem confiança, eles não mandam. Mas a partir do momento que a gente faz um bom trabalho, mantendo aquele norte, não, de ser realmente a base do governo federal aqui no município, é destinado a essas emendas parlamentares. E, cara, eu estou muito feliz, 1 ano e meio de mandato, são mais de 2 milhões de reais em emendas parlamentares, capitão Derrite, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, o Gil Diniz, até mesmo outros deputados estaduais aí destinaram recursos, o Douglas Garcia, o Príncipe, o Felipe Orleans, destinou recursos também através de emendas. Então eu estou muito feliz com o sucesso dessa parceria, dessa confiança dos deputados da base, e que constantemente vem a Piracicaba, visitam. Recentemente estava aqui o capitão Derrite visitando o Hospital da Santa Casa, o Hospital Fornecedores de Cana, e agora, ontem, Eduardo Bolsonaro, Gil Diniz estiveram aqui em Piracicaba, foram recebidos de uma forma majestosa pela população. A galera quer perguntar, participar, mandar mensagem de apoio ao presidente e tudo isso. Então tem sido fantástico essa articulação, essa união para respaldar a população. Perfeito. O vereador falou ontem, mas nós estamos gravando na terça-feira. O ontem é a segunda-feira, dia 22, porque o programa vai ao ar na sexta. Então, só para acertar a informação. Vereador, infelizmente o nosso tempo já está terminando. Deixa aqui o contato para quem quiser entrar aí falar com o vereador Fabrício Polese, tanto nas redes sociais, quanto também aqui na Câmara. Facebook, Twitter, Instagram, até o Quite, até o Quite eu tenho agora, Fabrício Polese, vereador Fabrício Polese, só dá uma caçada lá, já acha. E o nosso gabinete, para você estar mandando ali sua mensagem, sua solicitação, sua demanda, pode entrar pelo número 97129-6044. A gente pega essa solicitação, dá uma filtrada, porque tem muita solicitação também que chega, você vai ver lá, você fala, não é possível. Né? E a gente filtra, vê realmente a prioridade, a necessidade daquela demanda e corre para atender, para achar a solução o mais rápido possível. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, por atender o nosso convite, e seja sempre aí o Câmaras Convidas de portas abertas para o senhor. Amém. Obrigado, Eric. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Valeu. E obrigado a você que acompanha aqui a gente pela TV Câmara, nos canais 11.3 em sinal aberto, TV aberta, né? Também no canal 4 da Claronet, canal 9 da Vivo, nas retransmissões das redes sociais, no Facebook, no YouTube, no nosso site câmarapiracicaba.sp.gov.br. O Câmara Convida vai sempre ao ar às sextas-feiras ao meio-dia. Então a gente espera sempre você nesse horário. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Câmara Convida.